Olá, mãe Flávia Pinto aqui. Sejam todos e todas e todos muito bem-vindos ao nosso podcast Mãe Flávia Pode. Estamos inaugurando, né, hoje, estreando hoje o nosso programa, e é muito importante ter pessoas como você que quer nos ouvir. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, como diz a malandragem, porque nós não sabemos a que horas você está nos ouvindo, né? Esse programa ele terá sempre um conteúdo que vai trazer a abordagem das tradições africanas e indígenas, africanas, baseados nos meus 25 anos de estudo e prática de afro-religiosidade. Claro que também incluindo, né, os estudos acadêmicos, onde é muito importante a gente ler, principalmente pessoas negras, pessoas indígenas, escrevendo sobre afro-religiosidade, sobre afro-indígena religiosidade. Teremos também convidados ilustres aqui, pessoas magníficas que já estão aqui programadas para trazer um pouco de conhecimento também para vocês, mas principalmente eu quero te convidar, você que já é um ouvinte, né, uma pessoa que nos assiste assiduamente através de outras redes, que você nos envie perguntas, nos envie dúvidas e questionamentos, aquilo que você gostaria de saber, aquilo que você sempre quis perguntar e às vezes você tem até vergonha de perguntar. Essa pergunta pode ser nominal, eu posso falar o teu nome, mas ela também pode ser anônima. Se você não quiser que a gente leia, né, o seu nome, tudo bem, não tem problema. A ideia de trazer um pouco essas perguntas é porque nós recebemos muitas dúvidas no nosso Instagram e nem sempre damos contas de responder a todos e todas as pessoas. E é muito comum que as pessoas nos digam: eu não posso perguntar na postagem aberta porque meu pai de santo, minha mãe de santo não me autoriza e tal. E a ideia não é desqualificar ninguém, é pelo contrário, né? A gente trazer um pouco mais de informações, porque a informação ajuda a gente a combater a ignorância e até mesmo permitir que uma pessoa saia da afro-religiosidade por falta de informação. São mais de 10 mil anos de conhecimento, de prática, né, dessa religiosidade linda, indígena e africana. Então, eu entendo que nós temos muito a estudar e recuperar daquilo que nos foi roubado. E o tema do nosso programa de estreia é também aquele assunto mais recorrente no diálogo dos nossos seguidores e seguidoras conosco, ou seja, como se defender da inveja e do olho grande. Alguém aqui, por um acaso, já se considerou vítima de olho grande de inveja? Outra coisa, você já parou para pensar se existe ou não existe mal-olhado? O que é isso? A sua mãe falava para você sobre mal-olhado, a sua avó, a sua bisavó, ou você foi lá no terreiro e alguma entidade, a Preta Velha, o Exu, a Pombogira, o Caboclo, falou para você que você estava sendo vítima de mal-olhado. E nesse momento, você parou para perguntar o que é mal-olhado? Outra pergunta importante. Você acha que já sentiu inveja de alguém? Porque uma coisa é nos colocarmos nesse lugar de vítima da inveja e do olho grande. Outra coisa é a gente ter a sinceridade de falar para si próprio. Eu sinto inveja de outras pessoas, eu desejo conquistas alheias, eu tenho inveja até de conquistas sentimentais das pessoas. Por exemplo, eu tenho inveja de pessoas que namoram, de pessoas que têm casamento, de pessoas que têm família, de pessoas que são felizes. Então, a ideia desse programa de hoje é a gente falar com um pouquinho mais de nitidez sobre um tema muito importante. Afinal de contas, quem vai no terreiro não vai porque está tudo bem. Com exceção das crianças, e olhe lá, né? Porque na maioria das vezes as crianças estão sendo levadas também para receberem algum tipo de ajuda. Então, eu queria que a gente começasse esse tema pensando da seguinte forma: o que é inveja? O que é inveja? Você já parou para perguntar o que é isso? Que bicho-papão é esse? Qual foi a primeira vez na sua vida que você ouviu falar de inveja? Vou dar um exemplo bem simples. Duas crianças brincando e tendo apenas um objeto de brinquedo como disputa, podem uma sentir inveja da outra? Claro que sim, né?
Você já observou que tem crianças que, às vezes, ao desejar o objeto, um brinquedo, de uma outra coleguinha, de um coleguinha, ela pode destruir aquele brinquedo? E pode destruir na presença de todos ou nas costas ou pelas costas dos adultos, inclusive deixando que outra criança leve a culpa daquela destruição. Estou dando esse exemplo para a gente poder entender que a inveja é um sentimento intrínseco à natureza humana. A despeito da nossa concordância, pode ser bonitinho ou feio, é uma realidade. A inveja, ela vem primeiro de um sentimento de sobrevivência, que pode ser equivocado, mas a ideia de que eu preciso desse objeto para sobreviver. E se eu não tenho esse objeto e aquela outra pessoa tem aquele objeto, eu tenho que instintivamente pegar aquele objeto de maneira lícita ou ilícita, aí vai depender do oriapelê, do caráter da pessoa, que a gente vai explicar mais à frente, mas ela vai querer ter aquele objeto e tomar para si, porque ela entende que aquele objeto é a fonte de vida dela. É o que ela precisa para ficar bem, para se sentir em paz, para se sentir tranquila e para sentir felicidade. Ou seja, o bem mais desejado do mundo é o que? A felicidade, a paz e o amor. Essa explicação nos leva a entender que o indivíduo que não sente felicidade, naturalmente sente muita inveja. E aí eu queria que, para não colocar a gente numa visão muito surreal, eu queria que você parasse rapidamente e, se possível, feche os teus olhos, mas fecha mesmo, de verdade. Continua me ouvindo, mas fecha os teus olhos. E eu queria que você pensasse ao teu redor hoje 5 pessoas que você considera felizes e 5 pessoas que você considera não felizes. Rapidamente, fecha teus olhos e vai pensando no teu ambiente de trabalho, na tua casa, na tua igreja, no teu terreiro, no clube, na academia, enfim, nos movimentos sociais que você integra. Tenta identificar 5 pessoas felizes e 5 pessoas não felizes. É bem rápido esse exercício. E enquanto você vai pensando aí, que eu tenho certeza que você ainda não fechou essa conta, eu queria que você também, no exercício seguinte, pensasse quantas pessoas você conhece. Porque eu te pedi 5 pessoas felizes e 5 pessoas não felizes. E se você tiver um papel e uma caneta, ou até um celular, escreve rapidinho, 5 pessoas felizes, 5 pessoas não felizes. Você vai, certamente, se desapontar com esse resultado. E você pode, inclusive, me escrever dizendo isso, eu gostaria de te ouvir, se você ficou desapontado ou não. Porque se você conhece 50 pessoas, 100 pessoas, e foi muito difícil você identificar 5 pessoas felizes, e se foi rápido identificar 5 pessoas infelizes, isso te dá um retrato da realidade do mundo para o qual você, às vezes, ainda não parou para prestar atenção. Então, veja bem, se você conhece assim, um grupo grande de pessoas, 50, 100 pessoas, e foi difícil identificar pessoas felizes ao seu redor, provavelmente você está cercada de pessoas invejosas. Mas é importante também a gente pensar se você é uma pessoa invejosa. Mãe Flávia, como eu identifico a inveja? A inveja é um sentimento muito fácil de ser identificado. Basta você olhar nos olhos da pessoa. E ao olhar nos olhos dela, você percebe se ela é uma pessoa feliz, em paz. Quando essa pessoa não é feliz e ela não tem paz, normalmente ela olha para qualquer objeto que você tenha e ela olha com um desejo. Nossa, a mãe Flávia tem essa caneca preta. Qualquer um pode ir ali em qualquer loja comprar a caneca. Mas ela olha como se aquele objeto ali fosse algo que eu conquistei com uma certa facilidade e que me empodera, me traz brilho. E aí a pessoa começa instintivamente a desejar essa caneca. Ela consegue dizer para ela mesma que aquela caneca ali vai tornar a vida dela muito feliz. E que enquanto ela não tiver aquela caneca ali, as coisas não vão se resolver na vida dela. E aí ela passa um tempão gastando uma energia mental para resolver o problema que ela acabou de criar, que foi o despeito de não ter essa caneca. Que qualquer um vai ali numa loja e compra. Mas ela entende
que ela só vai ter paz e sossego quando ela tiver aquela caneca. E aí ela entra numa ciranda mental, onde ela se torna refém de si mesma, buscando meios para obter aquela caneca, aquele objeto. Isso é muito fácil de você ver, porque os olhos da pessoa não mentem. Os olhos ainda são as janelas da alma. E o corpo, ele é simplesmente a roupa da tua alma, a roupa do teu espírito. O invejoso, ele vai ter sempre um olhar meio cabisbaixo, uma pessoa que tem dificuldade de olhar nos teus olhos, porque, na verdade, ele está desejando sempre algo que você tem, que pode ser o objeto, como a gente está falando aqui, para exemplificar. Mas pode ser também alguma coisa que você tenha, uma paz, uma felicidade, inclusive um sorriso. Um sorriso. Quem frequenta rezadeira, e eu tenho muito orgulho de ser rezadeira e ter um corpo mediúnico na minha casa de rezadeiros e rezadeiras, é muito fácil a gente perceber a pessoa com mal olhado, que eu vou explicar daqui a pouco o que é o mal olhado, é com quebranto e com essa coisa da inveja, ou seja, é alguém que às vezes começa a sentir uma dor que vem muito na nuca, um mal-estar, uma dor de cabeça, um desconforto. E se aquilo não for retirado da pessoa, aquilo vai se acumulando energeticamente, criando um lixo astral ao redor da pessoa, uma bola miasmática, que ela vai se densificando e materializando no corpo da pessoa. E aí a gente precisa dar um passe, benzer, quando ainda é possível só rezar e dar passe. Às vezes não tem como, você vai precisar fazer outros elementos mais profundos que eu posso explicar mais à frente para poder retirar. Então, existem pessoas que dizem assim, é muito comum também chegar no terreiro, eu sou vítima de inveja. E, às vezes, também a gente tem que parar para pensar e se olhar por um espelho, né? Um abebé de mãe Oxum, um abebé de mãe Iemanjá. E você precisa se perguntar o seguinte, o que será que essa pessoa vê em mim, ou essas pessoas, que sentem tanta inveja de mim? Você é uma pessoa muito rica, muito poderosa, muito bonita, muito bela, que poucas pessoas são iguais a você numa população de 8 bilhões de pessoas? Será? Que exclusividade é essa de beleza, de conquista que você tem, que torna você assim uma pessoa tão invejada pelas outras? Então, às vezes, também, a gente tem que fazer um exercício de entender que a gente não está sendo tão invejada assim, não, como a gente gostaria de se sentir invejada. Ocorre o contrário. Muitas vezes, a pessoa ela tem um interesse em querer acreditar que ela é melhor do que alguém, que ela é mais importante do que alguém. E que as pessoas desejam tudo que ela tem. E, às vezes, as pessoas chegam, às vezes, para mim no terreiro, como uma babá de umbanda, uma ialorixá, e falam assim, mãe Flávia, eu não sei mais o que eu faço para parar de ter tanta inveja na minha vida. E aí, às vezes, a gente tem que perguntar à pessoa, mas o que as pessoas tanto invejam em você? E, às vezes, a pessoa não tem nem paz de espírito, que dirá alguém desejando aquela falta de paz que a pessoa tem. Então, é um problema que aí já não está mais na questão do terreiro, já passa por uma terapia psicológica, né? E, ao mesmo tempo, também, existem aquelas pessoas que provocam inveja nas outras pessoas, gostam de provocar. São pessoas, na verdade, mal resolvidas, que elas vão pegar as suas pequenas conquistas, quase sempre materiais, mas podem ser sentimentais também, e vão exibir para outras. Exemplo, a minha família sente muita inveja de mim, porque vai na minha casa e bota um olho grande danado. Mas é aquela pessoa que, quando comprou algo novo, digamos, um bem material, uma televisão, uma geladeira, enfim, um equipamento eletrônico novo, imediatamente convida a pessoa para ir na casa, para exibir-se. Normalmente é alguém muito frustrado, que precisa ver alguém com raiva daquilo que ela conquistou para ela se sentir bem. Ou seja, eu dependo de pisar em alguém para me sentir grande. Então, veja bem, a questão da inveja ela é muito mais profunda do que as pessoas gostariam acreditar que não fosse. Eu sou uma pessoa que sou vítima de inveja, todo mundo me persegue. Não, a gente está aqui trabalhando justamente o entendimento de que você pode ser uma pessoa invejosa também, você pode ser uma pessoa mal resolvida e você pode ser uma pessoa que atrai esse tipo de pessoas para dentro da sua casa, para dentro do seu ambiente familiar. Né? Ambiente familiar é justamente para ser protegido de certas pessoas que não são da nossa confiança. Só que às vezes isso é o quê? Parente,
a família. Ou seja, aquele grupo de espíritos com os quais a gente tem os maiores problemas, né? Quem estuda a reencarnação, o assunto hoje não é esse, mas a gente um dia vai trabalhar esse tema aqui, que é um tema que eu adoro trabalhar, e explicar melhor um pouquinho sobre essa questão de por que aquele agrupamento de espíritos tem o nome de família. Esse agrupamento de espíritos tem o nome de família, vai trazer sempre o sentimento de animosidade, de inveja, de problemas uns com os outros. Raramente são as famílias, os núcleos familiares, que não têm esse tipo de intercorrência. E aí a inveja está ali presente. Então, se você tem um problema com o familiar, por que você leva esse familiar para sua casa? O que te traz de bem? Porque não adianta chegar no terreiro, na Mãe de Santo, pedindo uma receita mágica, uma limpeza, um descarrego, um ebó, um amaci, um bori, se você continua levando para dentro da sua vida lixos astrais. Pessoas que não deveriam estar ali perto de você, que não deveriam fazer parte da sua convivência. Igualmente, pessoas, às vezes, uma coisa muito comum hoje em dia, muito comum, é muito difícil você ver alguém ficar muito tempo num relacionamento. Então, quando a gente tem um relacionamento, as pessoas tendem a invejar. Às vezes, ela olha o teu relacionamento pela rede social. Ela acha que é uma maravilha. E na rede social, as pessoas só postam coisas boas. Às vezes, aquele casal nem vive tão feliz assim. Casal homoafetivo, casal hétero, casal trans, não importa. Eu estou falando de duas pessoas formando, né, uma relação. Ou até mesmo os trios. Hoje em dia, a gente tem os trisais também, e tem sido cada vez mais comum 3 pessoas manterem, né, uma relação, inclusive, sólida e bem continuada. Eu conheço, inclusive, alguns trisais. E aí, quem está de fora acha que é tudo mil maravilhas dentro daquele relacionamento, mas às vezes não é. Então, a gente precisa entender que muitas vezes a inveja, ela parte de um lugar, de uma ideia equivocada que eu tenho de algo que eu penso ser de uma maneira e que é outra. Eu posso brigar por esse brinquedo, achar que ele é muito importante, fazer o comportamento de uma criança de 3 anos de idade, e depois eu descubro que esse brinquedo aqui não era tão legal, que ele não me trazia tanta alegria assim, né? Dito tudo isso, a gente precisa passar para um outro entendimento. Como é que energeticamente a inveja funciona? Ela é uma energia que ela é impulsionada na direção da pessoa ou do objeto, mas se esse objeto é meu, ele tem a minha energia. No caso da caneca, eu constantemente estou tocando, eu estou usando ela no meu corpo, ela está dentro da minha casa, dentro do meu ambiente de trabalho, portanto, ela tem a minha energia. E aquela onda de negatividade da inveja vai na direção daquele objeto ou na minha direção. Por exemplo, a pessoa pode achar que esse alacá aqui, lindo, maravilhoso, que eu comprei na África, ele ficou brilhante demais em mim, ela passa a desejar aquele alacá. E aí a energia vem na direção do meu corpo. Ou a pessoa inveja algo que eu possa ter feito e que gerou luz, gerou vida, escrevi um livro, ou eu estou aqui gravando um podcast, e a pessoa começa a desejar isso. Essa energia vem na nossa direção. E aí a pessoa vai mandar aquela energia negativa na sua direção. O que acontece com o teu corpo, não somente físico, mas o teu corpo astral, o teu corpo energético? Aquelas energias vão vir para cá. A gente tem um campo magnético médio, falando grosseiramente, tá? Para entender bem facilzinho, isso é muito mais profundo, mas para a gente entender medianamente. Isso aqui é o seu campo magnético. Vai até as suas costas aqui. Ou seja, uma pessoa normal, um ser humano normal, ele tem esse campo magnético. Esse aqui é o seu diâmetro, ou seja, a circunferência dos teus braços até a ponta dos teus dedos. Esse é o seu campo magnético. Se o teu campo magnético estiver fraco, qualquer energia que joguem para você vai entrar no seu campo magnético. Mas, se o teu campo magnético estiver fortalecido, eu posso invejar você o quanto eu quiser. Eu posso desejar a sua caneca, eu posso desejar o seu objeto de brinquedo, eu posso desejar o seu vestido, a sua unha, o seu batom, e nada vai me abalar, porque eu mantenho a proteção do meu campo energético vigorosa. Eu tenho o cuidado de higienizar e
potencializar o meu campo magnético. O teu campo magnético, ele é tão profundo, tão importante, tão sagrado para tudo que você quer conquistar na sua vida, inclusive para ter um filho, para ter um relacionamento, para ter uma boa relação de trabalho, para ter uma boa convivência no trabalho, para ter conquistas na sua vida, sejam elas quais forem, e as pessoas desprezam isso. E o que mais me surpreende é que eu percebo pessoas dizendo-se religiosas, espiritualistas de uma maneira geral. E aí não vou me limitar a Umbanda e o Candomblé, não. Mas pessoas abertas a visões espiritualistas de uma maneira geral, mas com pouquíssima atenção ao seu campo energético. Ou seja, se eu preciso tomar banho todos os dias, é porque eu me sujei todos os dias. O banho que eu tomei hoje não serve para o dia de amanhã, ele só serviu para hoje. Ele vai precisar ser renovado amanhã. Ou seja, essa sujeira de hoje tem que ser retirada. E aí amanhã eu vou tomar um novo banho, porque eu acordei, tomei banho, estou limpa, mas vou me sujar novamente. Isso fisicamente falando, mas energeticamente também. Por quê? Porque você pode estar na fila da padaria e está atrás na fila, pode estar parado na sua frente, alguém que acabou de cometer um assassinato e você não sabe. Acabou de cometer um abuso sexual infantil. Acabou de maltratar um idoso na casa que mora. Um animal destratou um cachorro, um gato. E está parado ali, limpo, cheiroso, bonito, com roupa cara às vezes, comprando um pão. Mas é uma pessoa pesada, negativa. E se o seu campo magnético estiver fragilizado, você entra no campo daquela pessoa. É só você imaginar o seguinte, eu exemplifico isso muito no presídio. Eu estou aqui. Se alguém está parado aqui perto de mim, entrou no meu campo magnético. Se eu estou forte, aquela pessoa não consegue penetrar. A energia dela não consegue invadir o meu campo. Mas se eu estiver frágil, aquela energia daquela pessoa invade. Então, se você parar para pensar, ao longo do dia, quantas pessoas transitaram ao seu redor e quantas pessoas podem ter ou não inveja de você, ou quantas pessoas você mesmo tem inveja. Quer ver algo que é muito comum as pessoas sentirem inveja? Paz de espírito. Por que bebezinho tem muito olho grande que é pranto? Bebezinho não fala com ninguém, bebezinho está ali quietinho na dele, mas por quê? A paz que aquela criança oferece, uma pessoa chega perto dela e não tem aquela paz e começa a invejar. Isso é o olho grande. Isso que a gente chama de olho grande, olho gordo. É quando a pessoa ela começa a invejar coisas simples e banais. E ela faz isso um pouco involuntariamente. A inveja, digamos assim, é uma energia, um sentimento mais refinado. Ou seja, que a pessoa já sabe que ela quer aquilo ali para ela, porque ela entende que aquilo ali produz um brilho em mim, que ela entende que só quando ela tiver aquele objeto, ela vai brilhar também. Ela não quer só um igual, ela quer o meu. Ou seja, ela quer aparecer publicamente para as pessoas com aquele objeto ou com aquela conquista. Já no caso do olho grande, é um pouco diferente. O olho grande funciona assim. Você chegou com uma blusa muito bonita. E a pessoa até às vezes elogia, mas na maioria das vezes não. E aí ela olha aquela blusa, nossa, como fulano ficou bem com aquela blusa vermelha caiu tão bem, fulano. A pessoa pensando sozinha. E ela começa não estando bem com ela mesma, ela começa a produzir um olhar de desejo naquela blusa vermelha. Se eu tivesse essa blusa vermelha também, eu ia ficar muito bem. Nossa, todo mundo ia me achar super legal e tal. E aí ela começa a jogar um olho grande naquela blusa e, portanto, naquela pessoa. E se essa pessoa não estiver protegida, aquela energia entra, tá? E aí o que a gente precisa entender? Primeiro, eu estou com o meu campo magnético protegido e fortalecido? Eu convivo com pessoas invejosas, as pessoas que eu convivo, elas têm mais paz de espírito e felicidade nos olhos ou tristeza, angústia, desânimo, depressão. Dica da mãe Flávia. Pessoas que reclamam muito, que gastam mais a energia da palavra para reclamar do que para agradecer, do que trazer notícias boas, falar de coisas boas. É uma dica. Pessoas invejosas, elas dificilmente são pessoas que estão trazendo boas palavras, sentimentos de alegria
para dentro da gente. E muitas vezes a gente consegue, inclusive, sentir a artificialidade quando a pessoa fala. Porque nem sempre o que a pessoa está falando é o que ela realmente sente, né? Então, o treinamento do autoconhecimento espiritual ele te possibilita, inclusive, perceber se aquilo é falsidade ou não. E aí, como é que a gente se defende disso, mãe Flávia? A gente se defende se cuidando espiritualmente. A gente se defende sendo realista, entendendo que nós vivemos num planeta com 8 bilhões de pessoas e uma crise de desigualdade e injustiça social muito grande. As pessoas estão passando fome, as pessoas são estimuladas pelo sistema capitalista a terem conquistas e nem todos conseguem porque não tem emprego, trabalho e renda para todos e todas. Então, muitas vezes, a pessoa deseja uma caneca porque ela acha que aquilo ali ia fazer um grande sentido na vida dela. E, às vezes, ela nem nunca desejou uma caneca na vida. Só porque ela viu uma caneca com você, ela passou a desejar aquela caneca, né? E aí, como a gente sabe se o olho grande da pessoa está pegando na gente ou não? Ou das pessoas? Por exemplo, se eu estiver fraca espiritualmente, eu tenho essa caneca, a pessoa quer a caneca, pode ter certeza, daqui a pouco a caneca quebra. Se a pessoa olhou meu alacá e eu estou fraca espiritualmente, aquela energia pegou em mim, quando eu passar ali para ir ao banheiro, pronto, o alacá rasga. Ele vai grudar na parede, alguma coisa vai acontecer. É muito comum também as coisas começarem a quebrar, principalmente equipamentos eletrônicos, porque eles têm carga elétrica, né? Eles têm energia de eletricidade ali. Então, elas provocam choques reativos com essas ondas energéticas de energias negativas. Começa a quebrar, começa a dar curto-circuito, fogo, incêndio também, às vezes coisas que pegam fogo dentro de casa. Isso tudo é característica de pessoas que estão com muita inveja, muita negatividade na vida. E aí, o que eu preciso fazer, mãe Flávia? Você precisa cuidar do seu campo energético. Assim como você toma banho todo dia e o banho de hoje não serve para amanhã, assim como você bebe água hoje, a água de hoje não serve para alimentar o seu corpo hoje, amanhã você tem que beber novamente a água. Você se alimenta hoje, você come alguma coisa, mas amanhã você precisa comer de novo, porque o alimento de hoje não serviu para amanhã. Igualmente é o seu campo energético. Ele precisa regularmente de cuidado e atenção. Povos tradicionais africanos e indígenas sempre trataram da energia do seu corpo. Sempre tiveram cuidado de tratar da energia do seu corpo. Sempre fizeram rituais, desde rezas, banhos, incensos, defumadores, oferendas, jejuns e ritualísticas iniciáticas para que o seu corpo se mantivesse protegido. E isso é tão forte e verdadeiro, e ao mesmo tempo tão simples, que basta você pensar na história do Brasil dos últimos 500 anos, desde a invasão dos traficantes de seres humanos portugueses às terras indígenas e africanas, que você vai parar para perceber como é que esse povo tão massacrado, tão torturado, sobreviveu. Sobreviveu fazendo macumba. Fazendo rituais, usando ervas, usando medicina milenar tradicional africana e indígena. Mas nós outros aqui, modernos, quase cristãos, não queremos fazer isso. Nós queremos acreditar que isso são costumes tribais atrasados e que eu posso viver sem. Aí o que acontece? Eu adoeço, eu me enfraqueço, eu perco conquistas que estavam sendo solidificadas, que estavam sendo alcançadas. E eu começo a ficar mal. Torna-se um mal súbito na minha vida. E eu passo a ser uma pessoa amarga, angustiada, infeliz, depressiva. Por quê? Eu estou tão fraca, tão fraquinha, tão fraquinho, que qualquer pessoa que desejar qualquer coisinha minha, se a pessoa elogiar minha unha, ela quebra. E se você está percebendo que você tem sinais evidentes de que você não está positiva, não está positivo, que qualquer olho grande de inveja estão te derrubando, por que não começar um autocuidado espiritual? É claro que tem coisas que a gente faz no dia a dia que super ajuda. Ter plantas dentro de casa, ter animais dentro de casa, tomar banho de erva regularmente. O que é regularmente, mãe Flávia? Para mim, no mínimo, uma vez por semana. Eu tomo mais do que isso. Mas eu acho que o mínimo é uma vez por semana, tá?
ir a um lugar, a um campo santo. É importante deslocar o seu corpo se você vive numa batida na família, no trabalho, nos ambientes que você passa. E sempre tem pessoas pesadas e negativas. Se o teu corpo energético não for deslocado junto com o físico para pelo menos uma vez por semana e em um outro local onde ele receba uma higiene espiritual, não tem como, coleguinha. Não tem como você fazer a profilaxia energética, a higienização espiritual e mental desse corpo teu e da tua alma. Não tem como. Você vai ficar densificada. Você vai acumular energias negativas e elas vão sendo somatizadas, até que depois vira uma crosta. Sabe tártaro, né? Segundo a odontologia, o tártaro nasce a cada 21 dias que uma higiene bucal não foi bem feita. Então, veja bem, uma sujeira de hoje foi armazenada na de amanhã, que vai ser armazenada na de depois de amanhã, de depois de amanhã, de amanhã, de depois de amanhã, da manhã, pum, completou o ciclo de 21 dias, né? Eu acho interessante esse ciclo do tártaro, né? Quando eu aprendi isso, que eu falei, nossa, bem macumbolístico, né? Porque 21 dias é um tempo de iniciação no candomblé, é um tempo de resguardo. Para muitas pessoas na Umbanda, porque são ciclos de vida. É o tempo do período menstrual da mulher, de 21 a 28 dias, né? Enfim, então é um pouco a gente entender que, assim como o tártaro, só que o tártaro é visível. Mas, às vezes, quem está conversando com você não vê o seu tártaro. Então, você pode estar lidando com alguém que tem um tártaro energético ali, tem uma carga negativa dentro dela, e você convive com aquela pessoa todo dia, ou seja, você chega no trabalho, aquela pessoa divide aquele ambiente físico com você, significa que você está sob o campo energético daquela outra pessoa, e se você não estiver forte, aquela energia entra dentro de você. Então, queridos ouvintes, assinantes desse canal, eu queria dizer que é muito importante você admitir que precisa melhorar o seu campo vibratório e que nem sempre a gente dá conta de fazer isso sozinho. A gente precisa de ajuda. Quem dá conta de fazer sozinha, top, maravilhoso, parabéns. Você precisa entender se você é essa pessoa ou não. Eu, por exemplo, não sou essa pessoa. Eu sempre busquei ajuda, né, e continuo buscando para me fortalecer energeticamente. E aí, o que muda na sua vida? Muda que você passa a não ser mais aquele médium esponjinha, né? Aquela pessoa que sai, por onde passa, vai carregando a carga negativa dos outros. Você não vai se enfraquecer tão facilmente. Você não vai ficar tão vulnerável ao campo energético de outras pessoas. Então, a inveja, ela só pode ser combatida se você realmente procurar manter uma higiene espiritual. Às vezes, ela vai estar como tártaro. Aí você tem que passar por um descarrego, um ebó, um amacia, um sacudimento. E, às vezes, você tem que fazer a iniciação, sim, porque aí o teu quadro espiritual já não é bom e você, para complementar, vive cercado de pessoas negativas. Então, é importante que você tenha um termômetro do seu campo energético. Porque se você não cuida disso, isso depois vira uma gengivite. Estou usando ainda a saúde bucal como exemplo, né? Isso vira uma gengivite, vira um mal-estar. E aí, exemplo da saúde bucal, a gente não vive olhando dentro da boca das pessoas para saber se a pessoa tem tártaro, se a pessoa precisa, se ela tem cárie, se ela precisa fazer um canal, se ela está com o dente inflamado, a gente não sabe. A gente não sabe nem se a pessoa tem implante, se usa dentadura, a gente não sabe. Uma prótese a gente não sabe. Mas aquela pessoa está ali com você, linda, cheirosa e perfumada. A única coisa que denuncia, as únicas duas coisas que denunciam uma péssima saúde bucal é o mau hálito e a estética mesmo quando está comprometida, né, com a ausência de dente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, com esse exemplo? Que você pode estar perto de alguém linda, maravilhosa, lindo, maravilhoso, cheiroso, mas negativo. E aquela energia está sendo passada para você. Mas pode ser que seja você também essa pessoa, com um tártaro, com uma gengivite energética. Ou seja, você está com o seu campo adoecido. Então, a solução para a questão da inveja é muito mais você identificar o que é, por que ela acontece, normalmente, sentimentos de frustrações que as pessoas trazem. É você entender se você também emana inveja para os outros, se você se pega desejando o que é dos outros. Ai, meu amigo está namorando, ai, meu amigo vai casar, ai, meu amigo vai ser pai. E eu começo a invejar aquilo. E você precisa fazer
uma autocrítica, um fortalecimento espiritual, encher o teu espírito de conhecimento para você não ser essa pessoa invejosa. Porque muitas pessoas que chegam na minha frente pedindo ajuda, se dizendo vítimas de inveja, são pessoas tão invejosas quanto as que elas gostariam de acreditar que sentem inveja delas. E muitas vezes são pessoas tão mal, tão apáticas, que ninguém sente inveja delas. É a mesma coisa a macumba, né? O pessoal chega... porque estão fazendo macumba para mim. Senta na frente. Daí a Lorixá, da babá, da matriarca, dizendo que elas têm o que elas sentem. É a mesma coisa que você ir ao médico e dizer, doutor, eu tenho isso e isso. Ora, bolas, por que você foi ao médico, então? Se não vale você ouvir o diagnóstico, né, dessa orientação espiritual ou dessa consulta médica. E aí, às vezes, a pessoa ela é muito mais invejosa, muito mais invejoso do que é invejado. Né? E aí, às vezes, a gente tem que dizer assim, gente, mas tem tanta gente fazendo macumba para você, mas o que você tem assim de tão importante? Nada. Nem paz de espírito, nem felicidade a pessoa tem. Igual o bebezinho não tem dinheiro, não tem posse, não tem nada, mas ele tem paz. E aí a gente, quando reza a criança, a gente fica triste, né? Meu Deus, quanta carga nessa criança. Mas por quê? Seres humanos que não têm a paz e a felicidade da criança. Então, é importante a gente entender isso. E para a gente poder concluir, né, esse nosso podcast de hoje, né, entendendo, ou pelo menos tentando entender o que é a inveja, o que é o mal olhado e como se livrar dele, é você tornar-se uma pessoa sem inveja, sem olho grande. Uma dica, conhecimento espiritual. Vai levar o teu espírito a um grau de altruísmo que te liberta de desejar aquilo que não é teu. Porque às vezes você quer algo que não é nem do seu destino. Aquilo não faz parte do seu destino. Então você nem precisa daquilo. Aquilo do teu lado não vai te fazer bem, faz bem ao outro. Enfeita e embeleza a vida do outro, não a sua. Porque você tem outros odus. Odus é o teu signo energético, é o teu caminho espiritual que Fá revela, né? Através da iniciação de Fá. A gente, inclusive, vai ter aqui um dos entrevistados, será o Babalaô Irossá, para falar um pouquinho dessa tradição de Fá, que é linda. Eu sou uma mulher iniciada em Fá, também sou Iapetebí de Fá. E como o nosso Odu revela que a gente não precisa de certas coisas na nossa vida, né? Que é um caminho que é indiferente para você ter aquilo ou não, porque aquilo não foi essa missão de vida. Não foi esse compromisso que Orumi, lá, que Olodumare deu a você, a incumbência de vir fazer no mundo. Todo mundo tem um destino. Então, o autoconhecimento espiritual e o conhecimento dessas tradições, elas são ricas. Eu vejo pessoas dizendo que são ligadas a Umbanda ou Candomblé, mas não estudam culturas e etnias e filosofias africanas e indígenas. Portanto, são pessoas que vão viver produzindo contra-axé. Você sabe o que é contra-axé? Contra-axé é quando você pratica a afro-indígena religiosidade, mas, no entanto, você vive indo contra os valores filosóficos e espirituais que são regras básicas para os povos africanos, para os povos indígenas, como, por exemplo, não tomar banho de ervas regularmente. Não ir à casa de reza, os indígenas chamam de casa de reza, né? Na tradição iorubá, o templo ele é um pouco parecido também com a casa de reza, porque a composição iorubá é um pouco diferente. Na minha própria iniciação na Nigéria, uma iniciação minha ocorreu dentro de uma casa, de uma residência, que é a residência da Yanifá, uma senhora de 91 anos que me iniciou, né? E a Xanguaureum lá com Lê, minha mãezinha, bença, Epau, Iaoia, Epau. Essa é a saudação de Yansan. Na cultura iorubá na Nigéria, aqui virou Eparrei, né? E dentro de uma casa. Mas outra parte da minha iniciação, para dizer a mim, eu precisei ir ao templo, né? Então é casa de reza também. Então, por exemplo, se você diz que ama Ogum, ou o São Jorge, que você diz que é Ogum, mas isso é uma outra discussão, é um outro podcast. Mas você não quer ir na casa de reza, você não quer se permitir ser curado, ser tratado, ser socorrido. Ai, tem que fazer um ebó, tem que fazer uma limpeza. Ai, mas tem que ficar aqui. Quantas horas? Quantas horas você levou para pegar aquela carga? Quantas horas você quer que a gente tire aquela carga de você? Não dá, isso é contra-axé. E aí você vai vivendo uma hipocrisia religiosa, e moral, e filosófica e existencial. Ou seja, você segue um caminho, mas você pratica outras ações filosóficas. Né? Não, eu prefiro ir à missa. Tranquilo, vai em 10 mil missas. Ela só não te descarrega, gato. Nem a você, gata. Entende? Você vai ficar pesado do mesmo jeito. Não, mãe Flávia, eu vou na missa e me sinto super bem. Maravilha. Olha, inclusive, pega uma barraca de camping e mora na igreja. Fica tranquilo lá. Você precisa entender aonde é o seu ambiente de cura.
Porque indígenas e africanos sempre viveram dentro dos seus ambientes de cura, nunca foram isolados, nunca houve eu vou usar a palavra apartheid, né? Não sei se está correto, mas é a única que me ocorre agora, mas esse distanciamento entre onde eu fico para existir e onde eu me relaciono com o meu sagrado. Não existe isso, sabe? Não existe você nascer indígena e pensar se você vai ser indígena ou não. Eu nasci aqui nessa tribo, Araribóia, mas eu vou pensar se eu vou ser Araribóia ou não, se eu vou ficar com esses valores aqui. Não existe. A mesma coisa é você ser um Iorubá, né? Da onde vem a tradição de Queto, que os orixás que chegam aqui. Claro que tem os bandos, tem os nagôs, tem os vudus, mas eu vou falar, eu sou uma mulher iniciada no Queto, então eu vou falar da tradição de Queto, que tem origem nos povos iorubás, que compreende a África subsaariana. Então, não existe você nascer iorubá e falar, eu vou pensar se eu vou ser iorubá ou não. E tal. Não existe. E na condição de iorubá, quando você nasce, na condição de indígena que você nasce, por exemplo, a criança já vai passar por um ritual. O nome vai ser escolhido, enfim, isso é um debate para um outro podcast também. Mas o que eu estou querendo exemplificar com isso? Que não dá para ser da Umbanda e do Candomblé, ou usar o nome de orixá, da pombogira, do malandro, do seu tranca-rua, do seu Zé Pilintra, de Exu, e falar que tudo é bonitinho, mas viver outra lógica filosófica, espiritual, que não é desses povos ancestrais que você pronuncia com as suas palavras. Então, combater inveja e olho grande é você combater primeiro em você. E eu digo para você, é muito bom não sentir inveja das pessoas. Eu costumo dizer que eu sinto inveja de poucas coisas na minha vida, e eu juro para vocês que é verdade. Por exemplo, eu sinto inveja de gente calma. Nunca serei. Já me consolei, não vou ser calma, não adianta, então é isso, está resolvido. E aí eu vou dizer o que eu faço quando eu vejo pessoas calmas que eu sinto inveja. Aí tem o segredinho aqui. Outra coisa que eu sinto inveja. Sinto inveja de pessoas que podem passar muito tempo nas águas grandes. Eu adoraria poder ficar muito tempo nas águas grandes. No mar, no rio, eu acho fantástico. Então, pescadores, surfistas, proprietários de barcos e de lancha, eu acho um prazer, um privilégio muito grande. Sinto inveja também. Outra coisa que eu sinto inveja de pessoas que bebem cervejinha. Eu sou frustrada porque eu não bebo uma cerveja, porque às vezes eu vejo as pessoas, todo mundo bebendo uma cerveja alegremente. Eu sou alegre também, mas eu só não estou partilhando a cerveja porque eu não consegui gostar de cerveja. Passados 47 anos, eu não consegui gostar de cerveja. E às vezes eu me pego convidando as pessoas, vamos tomar uma cervejinha? As pessoas falam, vamos, mas a senhora não bebe. Eu falo, mas é o hábito de ouvir todo mundo na minha cultura brasileira falar. Eu consegui identificar. Essas invejas são pontos vulneráveis. E você já identificou qual é o teu ponto vulnerável de que você pode sentir inveja? Se você não identificou, busque identificar. O que é que quando alguém fala que vai fazer, você gostaria de fazer? Você não consigo fazer essas coisas. Por exemplo, gente calma. Meu Deus. Eu sinto a inveja de gente calma. Eu queria ser essa pessoa calma. Não adianta, eu não vou alcançar isso nessa existência minha. Ter que nascer de outro orixá, nascer em outra tribo, não sei. Não dá para mim. E aí, o que a gente faz que a vovó Joana da Angola Preta Velha, que eu trabalho, nos ensinou? Abençoe, neta. Toda vez que você vê alguma coisa que você gostaria de ter e você não tem, para não mandar inveja para os outros, abençoe. Então, se eu vejo alguém com essa caneca e eu não tenho a caneca, e de alguma maneira vem um sentimento forte em mim que eu pudesse querer essa caneca, ao invés de eu falar, nossa, queria essa caneca para mim, eu já falo, nossa, que caneca linda, que ela seja abençoada, que ela te traga felicidade, que te traga alegria, parabéns. Por isso que a Yalorixá, a matriarca, a babá de Umbanda, quando entra num lugar, a gente tem que abençoar. É um ambiente de trabalho, é uma residência, a gente tem que abençoar aquele lugar. Trouxe uma criança para ser apresentada para os ancestrais, a gente abençoa aquela criança. Então, você tem que abençoar as conquistas das pessoas. Que Oxalá abençoe, que Exu te dê caminhos, e deseje uma coisa boa. Não é só falar que Deus abençoe, não. Que essa conquista aqui desse prato sirva para muitas mesas de alegria, onde as pessoas comam fartamente e se sintam felizes dentro da sua casa. Um emprego novo, nossa, parabéns, que seja um emprego de felicidade, de alegria. Semana passada mesmo eu tive essa felicidade. 2 filhas de santo me ligaram, mãe, comprei carro. Uma comprou um carro novo, a outra trocou de carro por um carro mais novo. Falei, nossa, que maravilha, que notícia ótima, logo pela manhã, né? E aí uma levou já o carro para benzer, a outra
outra está levando ainda, e porque ainda não tinha pego, né, na concessionária, e na hora de abençoar, eu chamei os filhos de santo para dar ensinamento. Olha, os que não sabem ainda, né? Como é que se abençoa um carro? Primeiro, os rituais, isso a gente não ensina no podcast, claro. E mais o que se deseja? Deseja que aquele carro seja bom instrumento de trabalho, seja instrumento de alegria, de lazer, de felicidade, que sirva à casa espiritual dela, que tenha também uma extensão do uso daquele carro para a casa do perdão, que no caso é o nosso terreiro. Tudo isso é dito durante a bênção, para que as palavras, que são o ebó, elas possam materializar aquela magia daquela bênção ali. Então, fale, né, para as pessoas. Eu ensinei isso aos meus 3 filhos biológicos. Toda vez que você vê alguma coisa muito bonita, você abençoa, desejando coisas boas para aquilo ali. E aí você não joga a inveja. Entende? Para as pessoas. Então, ninguém vai quebrar o copo de cerveja na minha frente porque está bebendo uma cervejinha. Porque eu vou abençoar. Ai, que bom que vocês estão tomando essa cervejinha. Eu vou até pagar uma cerveja para vocês. Aí eu pago a cerveja para as pessoas. E aí as pessoas ficam, mas você não vai beber? Eu falo, não tem meu vinho, eu não vou beber, eu só bebo vinho. E aí, quantas vezes eu fiquei, né? Poderia ter ficado frustrada num lugar porque as pessoas estavam bebendo a cervejinha e não tinha o meu vinhozinho para eu beber. Mãe Flávia, mas a senhora está dando um exemplo desse? Sim, tô. Porque tem gente que inveja coisa pior. Inveja marido dos outros, mulher dos outros, namorado dos outros, namorada dos outros. Inveja dom de palavra que você tem, capacidade de construir algo que você tem, que a pessoa não tem, às vezes, a disposição de acordar cedo, como você, mas ela inveja aquilo ali. Então, a gente tem que ter coragem de dizer o que você inveja. O que você inveja, né? E aí você vai tornar aquilo ali não um objeto de desejo seu. Você vai respeitar que aquela pessoa tem aquilo ali, porque é dela, é a natureza dela. No meu caso, eu vou ter que entender que as pessoas são calmas. A Yansan traz um monte de gente calma. Meu asilo móvel dentro do meu terreiro é cheio de gente velha e calma, para contrabalançar com a minha cabeça fervendo no tacho do dendê. E eu fico com meus filhos de santo, tem hora que eles me irritam, tem hora que eu olho para eles, eu vou brigar. Eu não consigo, porque a calma deles me invadem. Aí eu fico anestesiada. E entender que a natureza deles não é a minha. Então eu não preciso invejar ninguém. Eu tenho que aprender a conviver com essa diferença, né? Com essa tranquilidade. E eles dizem para mim ao mesmo tempo, ai mãe, eu queria tanto ser igual a senhora agitada. Eu falo, não queira. Então, muitas vezes, a gente não precisa provocar inveja, porque, na verdade, você nem quer aquilo que a pessoa tem. É só algo que você não sabe como ter, como conviver. Isso é crescimento espiritual. Agora, não adianta você estar dentro da religião e não buscar entender a religião, porque aí você não vai conseguir avançar com ela. Tá? Então, sempre que você abençoar alguém, você vai estar sendo abençoado. Toda bênção que você dá, você é 3 vezes abençoado. Então, abençoe mais as pessoas, abençoe moradores de rua. Que o morador de rua, coitado, ele olha pra gente e vê tanta coisa na gente. Uma roupa nova, um perfume, um cabelo lavado com shampoo, um batom, um brinco, uma roupa limpinha e nova, um carro, a condição de pagar uma passagem de ônibus para se deslocar e ir até onde você quer, de poder voltar para casa e poder dormir, ter uma casa, uma pessoa te esperando para dormir. Abençoe sempre moradores de rua. Deseja que eles um dia tenham uma casa, que eles restabeleçam vínculos com a família. Deseja tudo que seu coração quiser. Eu vivo abençoando as pessoas. E você procure fazer por onde ser abençoada e abençoado o tempo todo. Porque se você não for abençoada e abençoada, significa que você não é uma pessoa do bem, como você quer acreditar que é. Eu sempre estou observando se eu estou sendo abençoada ou não. E graças a Yansan, graças a Preto Velho, sempre vem alguém me abençoar. Até criança me abençoa, velho me abençoa. Eu estou, às vezes, em lugares que as pessoas não sabem quem eu sou e elas me dão bênçãos. Porque eu vivo abençoando pessoas. Quanto mais abençoada você é, quanto mais abençoado você é, menos inveja as pessoas conseguem ter contra você. Consegue entender? Então, é uma ferramenta de magia a partir de um conhecimento, de uma tecnologia ancestral. É isso que chamam de magia, né? É você pensar como os povos africanos ancestrais, do Egito Antigo, da África Negra, pensavam e praticavam até hoje. Como os indígenas fazem a mesma coisa, ou seja, eles se protegem para que a energia, o campo energético deles não fique tão vulnerável. E aí você não vai se tornar uma pessoa tão fácil vítima de inveja de olho grande à toa, porque você vai estar mais protegido, mais protegida, mais abençoada do que qualquer outra coisa. São aqueles casos em que nossa ancestral, Mãe Estela de Oxóssi, fala:
Há almas que precisam mais de reza do que de crítica. Então, ficar dizendo às vezes que teu colega de trabalho, tua irmã, teu irmão, seu parente, você não sei o quê, a ex do teu atual, o ex da tua atual, está com inveja de você, não sei o quê. Às vezes essa alma está precisando mais de reza do que de crítica. Mas às vezes essa alma é você mesma, precisando mais de reza do que de crítica. Então, se permita ser rezado, rezada, se permita ser cuidado, ser cuidado. Se permita conversar com o Olodumare, com a Orúmila, com Deus, com os seus ancestrais e pedir para tirar aquela inveja do seu coração. Toda vez que você vê ela saindo aqui, querendo vir, não deixa ela nascer. Rega ela com outro sentimento de amor, de gratidão. Para que eu vou querer isso? Eu tenho outras coisas que me compensam e tal. E assim você vai distribuindo mais amor, mais perdão, mais bênção, mais compaixão, mais solidariedade do que inveja. Quem distribui pouca inveja também não será tão alvo de inveja quanto pensa que poderia ser se estivesse distribuindo mais amor, mais sentimento fraternal do que qualquer outra coisa. Esse foi o nosso primeiro podcast. O tema dele foi Olho Grande e Inveja, como me defender. E se você gostou, você comenta, você curte, você compartilha, você convida outras pessoas a serem assinantes do nosso canal para terem acesso a esses conteúdos exclusivos, que é somente para vocês que estão colaborando através dessa assinatura de R$ 7,99, um valor bem legal, bem baratinho. Você nos ajuda a manter esse conteúdo, ajuda a manter os trabalhos assistenciais da Casa do Perdão, que são grandes, atendimento a 2 unidades prisionais, famílias que a gente alimenta através da entrega de cestas de alimentos para promover a segurança alimentar, capoeira, corte e costura. A gente está começando um embriãozinho de uma aulinha de jiu-jitsu também na nossa casa. Então, enfim, é um terreiro comemorando seus 25 anos. Não é todo dia que a gente vê um terreiro comandado por uma mulher, principalmente, porque para os homens tudo é mais fácil comandar um terreiro, porque tem uma mulher em casa tomando conta dos filhos e das coisas dele, enquanto nós estamos aqui lutando. E até para os nossos irmãos homoafetivos é mais fácil, porque normalmente não está preocupado com criança. Mas uma mulher à frente de um terreiro, não, gente. A gente tem que estar ali, cuidando dos filhos, de vida acadêmica, de um corpo que adoece com mais fragilidade do que o corpo do homem, enfim. Então, é uma vitória ter um terreiro comandado por uma mulher, principalmente dentro de uma religiosidade que é uma das poucas no mundo onde a mulher exerce o cargo de autoridade religiosa. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa religião. Então, essa comemoração dos 25 anos da Casa do Perdão, sintam-se convidados e convidadas, será no dia 18 de novembro, será no dia 19 de novembro, no dia 18, seminários o dia inteiro falando sobre saúde, psicologia preta e saúde ancestral. Como a gente trabalha com a cura em diálogo com os médicos, né? E como a psicologia preta tem resgatado outras formas de terapêuticas que têm trazido também tratamentos e tratativas diferenciadas para os nossos povos periféricos e para todas as pessoas periféricas ou não, porque nós somos ancestrais, não sabemos exatamente de onde viemos, mas devemos saber para onde vamos. E vai ser um dia incrível. Em breve a gente vai estar divulgando aí o convite para vocês. Então, muito obrigada pelo carinho de serem ouvintes desse conteúdo e eu encontro vocês no próximo podcast, no Mãe Flávia Pode. Meu saravá fraterno.